Mestre amigo, mas aqui mais uma vez estamos, Jesus, trazidos pela tua bondade, pela tua misericórdia, pelo teu amor, que sempre nos conduz nessa caminhada terrestre, para que possamos, Jesus, cada vez mais sentir lá no fundo da alma o teu evangelho, as tuas emanações, as tuas vibrações, conhecendo, Senhor, toda a tua história, o teu evangelho e sentindo, refletindo sobre ela. Muito obrigado, Senhor, por essa paciência que tem para conosco e que não nos deixa cair no caminho. Muito obrigado, Senhor. Se conosco, ilumina os nossos corações, a nossa alma, a nossa mente, para que possamos atentos a tudo que a espiritualidade trouxer para nós, assim possamos caminhar seguramente melhor amanhã. Muito obrigado, Senhor. Se conosco, que assim seja. Sim. Vamos lá então, né, gente? Vamos conhecer os segredos de Pedro com seu chaveiro enorme, cheio das chaves. Vamos lá, então, a Marilda vai trazer para nós aí, ó, o segredo das chaves. Vamos lá, É, Marilda. vamos lá, tia. É uma satisfação, né? Mais uma vez, poder estudar o Evangelho. Eu fico pensando, estava refletindo quando eu estava fazendo um estudo, né? Porque não é, às vezes, uma passagem do Evangelho que a gente está vendo na rotina, no cotidiano, né? A gente ouviu falar mas nunca, às vezes, aprofundou. E aí, quando vem o estudo, a gente é convidado a fazer isso e a gente fica assim extasiado, assim, poxa vida, como que é bom estudar o Evangelho e entender um pouco mais algo que parecia tão simples e parecia já tão bem entendido. Aí a gente começa a ver alguns detalhes, algumas situações que realmente facilita muito a gente caminhar nessa jornada. Então, eu quero agradecer muito a tia pela confiança de fazer esses convites, né? Para que a gente possa ampliar mais o conhecimento e viver o que você acabou de falar na prece. Foi uma prece que quem acompanhou, com certeza, viveu o mesmo que eu. Entrou num estado de relaxamento, entrou na prece, nesse pedido sincero da gente viver esse evangelho como você, né, você pediu na prece. E essa passagem não foi diferente, né? A revelação de Pedro. E é interessante que na hora que você começa a, a ler sobre o assunto, você começa então a achar várias oportunidades de fazer as conexões, né, e entender melhor aquele contexto. Eu vou ler a passagem toda, né, para a gente acompanhar, e depois a gente vai fazendo vai discorrendo sobre o que ela traz, né, para a gente de informação nos pedacinhos. Mas é importante que a gente consiga fazer essa contextualização. E aí vocês vão acrescendo, vão fazendo as correções que vocês entenderem que são necessárias para nós. Então, nós vamos seguir pelo que está escrito em Mateus, tá? É uma passagem que nós vamos encontrar ela lá em Lucas, né, no capítulo 9, versículos de 18 a 21. Vamos encontrar ela também lá em Marcos, no capítulo 8, versículos de 27 a 30. E nós vamos nos guiar pelo que deixou escrito para a gente lá em Mateus, no capítulo 16, dos versículos que vão de 13 até o versículo 20. Então, lá em Mateus 16, 13, começa assim o relato para nós. Chegando às partes de Cesareia de Filipe, Jesus perguntava aos seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o filho do homem? E Brasília. ele disse: Parlamentares, representantes do setor elétrico, especialistas participaram. Fernando, eu acho que você está com o microfone ligado. Você confere aí, todo mundo confere para nós? Eu achei que alguém estava pedindo alguma. Mas vamos voltar então. Chegando às partes de Cesareia de Filipe, Jesus perguntava aos seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram: Uns
que é João Batista, outros que é Elias, e outros que é Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes: E vós, quem dizeis que eu sou? Em resposta, Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus que vive. Em resposta, Jesus lhe disse: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que revelaram a ti, mas meu Pai que está nos céus. Eu também te digo: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares sobre a terra estará ligado nos céus, e tudo o que desligares sobre a terra estará desligado nos céus. Então, ordenou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Então, esta é a passagem, e aí nós vamos, dessa passagem, com tanta coisa boa da gente conversar, a gente vai se ater, às vezes, a compreender, né, no pedido do nosso estudo, o versículo 19. Eu te darei as chaves do reino dos céus. E aí nós queremos sair daqui compreendendo um pouco mais o que são essas chaves. Mas é interessante a gente contextualizar, e para contextualizar, nada melhor do que Boa Nova, né? Eu acho que todos nós já conhecemos essa obra e o tanto que ela realmente nos auxilia a compreender esse evangelho, né, do Cristo. Então, Humberto de Campos, ele consegue nos dar alguns elementos que nos favorecem muito o entendimento do que o evangelho nos traz. E para a gente contextualizar um pouco isso, no capítulo 3, Boa Nova, é onde Humberto de Campos vai relatar para a gente as primeiras pregações, ou seja, como Jesus começou o seu apostolado. E aí nós vamos entender por que nós estamos voltando nessa lição, para que a gente consiga compreender. Então, lá nessa lição 3 de Boa Nova, está relatado lá para a gente, Humberto de Campos nos fala que lá para os anos 30, né, lógico, né, do Cristo, né, no tempo do Cristo, Jesus estava com João Batista no deserto, né, da Judéia, e ali eles ficaram juntos por alguns dias, fazendo jejum, fazendo penitência, né, ou seja, o grande precursor, que é João Batista, e o Mestre Jesus. E ali, então, nós não temos notícias ainda do apostolado do Cristo, né, ele não estava montando a sua equipe, tanto que o título é As Primeiras Pregações. Então, depois que ele sai desse momento com João Batista, ele segue para Jericó, e depois disso, de Jericó, ele desce para Jerusalém, e depois disso, ele vai, então, próximo de um templo, já em Jerusalém, ele é acometido, né? Ou seja, alguns sacerdotes se aproximam, e ali eles começam, então, a perguntar o que é aquele, né, o que ele estava ali fazendo. Viram, né, a figura do Cristo ali, a figura de Jesus, e alguns não perguntaram mais especificamente, mas Hanã, um desses sacerdotes que ali estavam, se aproximou de Jesus. Hanã, que vai se tornar depois, né, o seu juiz, o seu algoz. Então, Hanã se aproximou dele e aí começou esse diálogo, que é interessante a gente conversar um pouquinho sobre ele. Hanã, então, pergunta para Jesus: Galileu, o que está fazendo aqui? Você faz, né, que faz na cidade? Aí Jesus responde que ele estava passando por Jerusalém, buscando a fundação do reino de Deus. Essa foi a resposta que ele trouxe. E aí Hanã exclama, né, assim, reino de Deus? Como assim, né? Que pensas tu que venha a ser isso? E Jesus diz que esse reino, vou dizer para vocês do mesmo jeito que está lá em Boa Nova. Este reino é a obra divina no coração dos homens. E lembra que nós estamos querendo conversar e achar quais são as chaves do reino. E o reino, que reino é esse? Jesus respondeu nessa primeira passagem:
Esse reino é a obra divina no coração dos homens. Nós queremos a chave para trabalhar esse reino no coração dos homens. Obra divina em tuas mãos? Argumentou, né, Hanan, com um certo desprezo, com uma certa ironia. Continuando assim, com esse mesmo estado de ironia, ele questiona: com que contas para levar avante esta difícil empresa? Quais são os teus seguidores e companheiros? Acaso terás conquistado o apoio de algum príncipe desconhecido e lúcido para auxiliar-te na execução de teus planos? Jesus responde para ele que os companheiros deles estão chegando de todos os lugares. É assim que ele responde, com aquela peculiar característica, virtude, né, do Cristo, que é a humildade. Hanan, então, responde: ah, sim, né? Os tolos, os ignorantes, devem ser estes, né? É a forma eloquente como o diálogo parece transcorrer. Bom, Jesus então responde para ele, dizendo para ele assim: olha, nenhum mármore, essa frase também é uma frase muito, essa fala, né? Ela é muito significativa também para a gente que está querendo a chave para construir o reino, e o reino nada mais é do que estar fazendo a obra divina no coração do outro. Nenhum mármore existe mais puro e mais famoso do que o sentimento, e nenhum cinzel é superior ao da boa vontade. Jesus fala isso porque Hanan perguntava para ele: como assim, né? Como que você propõe se realizar esta obra do reino divino? É, como numa estátua erguida em fragmentos de lama. E Jesus, dizendo isso, respondeu para ele, dizendo assim que o sentimento é o mármore mais poderoso que nós temos para trabalhar. E o cinzel, ou seja, aquela espátulazinha, né? Aquele instrumento de se mexer na para se fazer a estátua, para se mexer lá nas esculturas, não existe cinzel melhor do que a boa vontade. Então, o bom sentimento que temos, aliado à nossa boa vontade, haverá de nos, digamos assim, nos manter na busca de edificar o reino de Deus. Bom, esse diálogo prossegue, mas a gente vai avançar um pouquinho nele para a gente poder chegar aonde é importante para a gente linkar com o que nós vamos conversar ali na frente. Bom, Jesus ali, então, o sacerdote Hanan ali, então, ficou um pouco irritado com ele, porque tudo ele tinha uma resposta e tudo, vou simplificar a coisa aqui, e seguir o seu caminho, e Jesus ali, então, foi fazer também a sua caminhada. Então, no dia seguinte, Jesus, então, sai a contemplar as maravilhas ali né, próximas onde ele estava, a caminho da sua Galileia, que era onde, né, ele gostaria de estar. Passado um tempo, depois de ele ter passado por Nazaré, depois de ter passado por Caná, ele chega então na cidadezinha de Cafarnaum. E aí, ele procurava ali na cidadezinha de Cafarnaum amigo, ele procurava ali aqueles com os quais ele poderia contar. Bem, que da verdade é isso. E na margem do Tiberíades, quem que ele encontra? Um grupo de pescadores. E dentre esses, muito alegres, conversando e tudo, e dentre esse grupo de pescadores, quais os dois que ele encontra? Simão e André, os irmãos. Então Jesus, quando se aproximou desse grupo e viu, né, se aproximando desses dois, de Simão e de Pedro, né, os filhos de Jonas, ele então diz que veio da parte de Deus, conversa com os dois, dizendo que estava vindo da parte de Deus e estava os convidando para trabalhar pela instituição do seu reino na terra, do reino de Deus na terra. Feito esse convite, é interessante que nenhum deles conhecia Jesus ainda naquele momento, né? André já tinha ouvido falar de Jesus e tudo, mas Simão não. Mas
nunca tinham estado com ele. E lá Humberto de Campos relata muito claramente como que Simão e André já criaram aquela identidade, uma energia que surpreendia a forma como eles recebiam Cristo ali. É, e aí, em êxtase, né, pois vamos usar essa palavra, por estar vivendo aquilo ali, como se te parecesse que já conhecesse muito tempo, que já tinha uma afinidade de longa data, eles só responderam para ele assim, então tá, seja bem-vindo, disseram eles a Jesus. Jesus, então, falou docemente com eles sobre o Evangelho, né, e, mais uma vez, reforçando para eles o convite, até que André veio, mas como assim um rei, né? Um reino significa que tem um rei. Um rei em Cafarnaum, uma cidadezinha tão pequena. E aí Simão vai e emenda essa conversa, fala assim, não, mas ao redor de Cafarnaum nós temos vários lagos, então isso poderia se estender a eles também. Enfim, nem André nem Simão naquele momento estavam entendendo de que reino o Cristo estava ali se conversar, né? Ainda não era claro para eles isso. E Humberto de Campos relata que Simão responde assim para o Cristo, falando assim: ah, não, mas nas redondezas ainda, né, tem mais espaço, ou seja, daria para poder expandir mais, não ficaria só naquela visão limitada de André, porque Cafarnaum era uma cidade pequena, com poucas casas. Jesus então escuta, não responde nada naquele momento, não explica de que reino mais especificamente ele estava falando, é, só pergunta para ele: quereis ser meus discípulos? E aí então André e Simão, né, perguntam um para o outro, fica naquele conversê que a gente às vezes sabe entre um de nós, né? E entre sentimentos de admiração profunda por aquele irmão que ele estava diante deles, que é Jesus, e se perguntando, eles questionando internamente entre eles, quem é ele, quem é ele? Mas eles não conseguiam explicar aquela confiança, né? De onde que vinha aquela fonte de confiança e de amor que brotava quando eles estavam ali conversando com Jesus. E respondem: sim, Senhor, seguiremos os teus passos. Ali então começa Jesus a montar a sua equipe de trabalho. Logo na frente ele encontra com Mateus, né, que o coletor de impostos, e ali eles então também, desculpa, Mateus também é convidado e ele também se junta a esse grupo e começa então a fazer parte dessa equipe. Essa lição dentro de Boa Nova é para falar para a gente justamente assim, ali, naquele momento, né, depois que se juntam, eles vão para a casa de Simão Pedro, e ali eles continuam conversando. Ali, na casa de Simão, que ainda não era Pedro, na casa de Simão, eles então começam a fazer, Jesus faz então a sua primeira exposição da consoladora né, doutrina de amor que ele trouxe para todos nós. Naquele momento ali, então, nós começamos a ver a origem, quando começa essa boa nova, né, esse consolo, esse remédio, enfim, tudo que nós pudermos classificar ou caracterizar como algo que nos traz alento, que nos faz avançar, que nos ilumina, que nos traz a salvação, ali, naquele momento, começa, então, na cidade de Cafarnaum, a conversa sobre o reino de Deus. Beleza, por que que a gente está conversando sobre isso? Porque nós vamos chegar lá né, na fala de Mateus, que ele deixa registrado para a gente, onde Jesus vai fazer perguntas a eles. E ali, naquele momento, começa, e ali Jesus vai, então, juntando seus discípulos e tudo, até que a gente vai parar lá na lição 20, 21, também do Boa Nova. Onde Jesus, então, onde Humberto de Campos, então, vai trazer para a gente como é importante a lição da vigilância. Ali, nessa passagem, já tinha se tido várias oportunidades onde Jesus já havia conversado. E lembra que lá nessa primeira lição, Jesus, quando eles entenderam que o reino era de Deus, da qual ele estava falando, poderia ser ali, né, como se fosse um reino mesmo, e nós fomos ter um rei que fosse dominar terras, que fosse ter domínio
de posses e tudo mais. Jesus, naquele momento, não sabia que não era possível falar para Simão e falar para André de que reino exatamente ele estava conversando e de tudo o que havia de se enfrentar para que esse reino pudesse realmente ser posto aí à nossa disposição. Bom, essa passagem lá da lição 20, né, 21, é justamente quando Jesus já está próximo daquilo que nós vamos encontrar em Mateus, que é próximo de estar sabendo do que viria, né, do seu Calvário. Então, os discípulos já haviam convivido muito com Cristo, já haviam conseguido se aproximar um pouco mais da resposta, coisa que às vezes a gente não tem essa habilidade do Cristo, né, de saber que aquele não era o momento exato de falar para André e para Simão, mas lá na frente eles iam entender e eles iam compreender. E foi assim que aconteceu. E aí, quando ele já estava próximo, sabendo, sabedor e que, né, que, do que via, do que estava a passar, essa passagem é o que está relatado lá em Mateus. Então, Jesus, então, vai, né, todos estavam em Cesareia de Filipe, estavam lá, e, e essa presença de Jesus em Cesareia de Filipe junto a eles é que gerou também essa passagem que nós vamos ver lá em Mateus. E nessa tarde, então, lá na lição 21, Humberto de Campos diz que Jesus, então, fitou né, os seus companheiros naquele momento, que estavam ali naquela conversação, e fez as perguntas que nós vamos encontrar lá em Mateus. Aqui a gente, então, chega lá nessa passagem. E é interessante como isso vai fazendo, essa contextualização ela vai sendo importante para a gente ver assim que quando Humberto de Campos relata isso para a gente, ele traz alguns detalhes que a gente não vai encontrar às vezes tão diretamente naquilo que o Evangelho às vezes vai dizer como ficou registrado, para a gente ir compreendendo mais o que estava se passando naquele momento. E isso, lembrando que estes foram Simão e André foram os primeiros a serem convidados a estarem junto ao Cristo, fazendo parte da sua equipe. Então, ele espera um bom tempo da sua divulgação para fazer essas perguntas, chegando às partes de Cesareia de Filipe. É interessante quando a gente começa a refletir e já começa a ver agora, a começar pela palavra, né? E é também, às vezes, comum a gente encontrar o verbo no gerúndio. Então, chegando. Chegando significa que alguma coisa já estava sendo feito, já estava sendo trabalhado. Quando a gente trabalha o verbo no gerúndio, a gente então já consegue ir percebendo que isso significa que nós estamos exprimindo uma circunstância, alguma coisa já está acontecendo. Chegar é estar, e aí alguma coisa vai acontecer depois que a gente chega. Mas chegando é porque algo já tem uma circunstância envolvida naquilo. Então, o verbo do gerúndio sempre vai nos chamar para isso, para exprimir uma circunstância. Então, ele já começa dizendo: chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe. Então, e Jesus sempre valorizava todas as circunstâncias, né? A gente vai lembrar disso, que todos os seus ensinamentos são baseados naquilo que da vivência comum, na rotina da nossa vida, na rotina do que os homens naquela época e ainda hoje, né, nós estamos a vivenciar. Então, se ele sempre valorizou as circunstâncias para ensinar com acerto, já fica aí uma dica para nós de como que é possível depois a gente estar tendo estas chaves. É sempre quando nós já estamos numa circunstâncias que essas chaves serão usadas. Então, nós vamos sempre encontrar no Evangelho os verbos flexionados no gerúndio, quando Jesus, então, vai partindo, chegando, cumprindo, falando.
dirigindo, voltando, sempre no sentido que está dentro de uma circunstância. E isso parece simples, mas é uma coisa importante da gente ponderar, porque às vezes a gente não observa as circunstâncias para poder fazer algum relato, para poder ensinar alguma coisa. A gente chega e faz. Não, é chegando dentro de um contexto, né? Aí ele fala, né, tá lá para a gente, nesse versículo, chegando às partes de Cesareia de Filipe. Então, Cesareia de Filipe era uma cidade pacata, um lugar pacato, um lugar mais afastado, né? Um lugar que ficava ao pé do Monte de Hermon. E nesse lugar, ou seja, estava no norte da Palestina, como geograficamente eles nos sintonizam. Então, uma cidadezinha pacata, afastada, no alto, né, no pé de um monte, né, desse monte, né, do Monte Hermon, e que ficava no norte da Palestina. Então, ela poderia ficar, é, e na época tinha duas Cesareia de Filipe. Uma que era a Cesareia Marítima, que eles chamavam de Cesareia Marítima, que é a que ficava na cabeceira do Rio Jordão. Cesareia de Filipe, onde Jesus estava, como sendo essa cidadezinha mais afastada, mais pacata, é um convite, ou seja, a Cesareia de Filipe era uma cidade assim, ela era distanciada do foco, né, da política, religioso, não havia, não era uma cidade de muita turbulências nesse sentido, né? Não é uma cidade agitada com tudo isso. Então, era um lugar ideal, colocava-se assim, né, para que as pessoas pudessem emitir sua opinião sobre Jesus. Porque lá não havia influências do que um pensa, do que o outro pensa, do que aquilo fala, daquilo que ouviam falar. Eles estavam chegando, né, estavam ali naquela cidade onde não se tinha muito burburinho sobre isso. Cesareia de Filipe é quando nós estamos na nossa melhor condição de refletir. Porque nem sempre a gente está em Cesareia de Filipe, vamos dizer assim. Nós estamos numa situação pacata, nós estamos assim, silenciosos, não dá para poder emitir nossa opinião, e esse é o exercício aqui de reflexão. Não é possível a gente emitir nossas opiniões e elas serem mais assertivas, mais coerentes possível, se nós estivermos num estado de euforia, né, de muita êxtase, de muito agitado. Nossas opiniões devem ser, né, emitidas quando nós estamos num estado de reflexão, num estado de silêncio interior, onde a gente realmente pôde pensar, né? Então, qual que é a Cesareia no meu campo pessoal, na intimidade do meu ser, em momentos mais tranquilos? Esse é o momento de eu emitir opinião, porque nesse momento foi isso que Jesus fez. Ele pediu opinião, olha só. Chegando às partes de Cesareia de Filipe, Jesus perguntava aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o filho do homem? Como que nós vamos dar uma resposta se nós não tivermos um estado de reflexão? Então, só para a gente entender um contexto para sermos mais cautelosos e às vezes termos mais êxito naquilo que queremos receber e dar às pessoas, é importante que a gente observe esses detalhes. Então, observar a circunstância, chegando, não é chegar e já perguntar, chega. Chega e vê como é que tá, como é que estão as coisas, observa o ambiente e veja se as pessoas estão no seu estado de Cesareia. Se elas estão com o campo pessoal dela, a sua intimidade, se elas estão ali num momento mais tranquilo, para a gente poder fazer uma reflexão, para a gente poder fazer alguma pergunta. Porque aí a gente vai conseguir ter uma autoanálise, identificar melhor, ainda mais identificar Jesus. Dependendo do momento em que nos perguntarem, hoje, nos dias de hoje, porque muitos de nós, ainda necessariamente nesse nosso caminhar, né, estou falando aqui da humanidade,
vamos ser perguntados, e podem estarmos sendo perguntados o que Jesus perguntou. Que dizem as pessoas serem o filho do homem? Se a gente for perguntar aí, né, seja para aqueles que convivem conosco, né, nesse nosso caminhar, o que as pessoas pensam de Jesus? O que será que elas responderiam? E se a gente não observar o momento que nós estivermos, o contexto, as circunstâncias e o estado que essas pessoas estão, as respostas podem não ser aquelas que a gente mais nos agrada. E então, na hora que ele per- pergunta, ele também está querendo ver assim, qual que é o nível de aprendizado que os discípulos já haviam trabalhado em relação às orientações à sua pessoa. O que que eles já conheciam, né, de Jesus? Como que eles já tinham isso? O discípulo, ele é sempre visto como sendo aquele que é um aprendiz, né? Não é possível existir mestre onde não exista discípulo. E é isso que Jesus tentava aferir no momento em que ele perguntava. É para aferir esse aprendizado. O que que eles já haviam aprendido de Jesus? Que consciência, né, que esse verdadeiro discípulo que ele estava a acompanhá-lo tinha, ou que carências que ele ainda tinha, para que ele pudesse ser guiado pelo mestre. Porque a partir do momento que não exista carências, não existe mais, talvez, a necessidade do mestre. A gente vai se tornar o mestre de algum outro discípulo. E assim vai esse processo nosso de evolução, né? Então, quando ele pergunta, ele está tentando nos fazer também lembrar, e olha como são tantos detalhes e como são tão interessantes fazer esses ensinamentos, né, trazer esses, buscar esses ensinamentos, porque eu paro para refletir isso, né, a partir do momento em que eu me dá essa oportunidade, que eu fui entender e buscar estudar o Evangelho nos seus detalhes, no seu humildinho, né? Como Honório deixou para a gente como um legado. Tanto que ele também escreveu, né, um livro junto com, ai, como é que ele chama? Chaves do Reino, psicografia do, Luiz, ai, gente, Wagner da Paixão. Wagner, isso, né? Do Wagner, né, pelo espírito de Honório, Chaves do Reino. É, falei assim, poxa vida, quanto ensinamento ele não deixou para gente, e às vezes a gente não faz as perguntas no momento certo, da forma correta, porque a gente não observou as circunstâncias, né, não chegando, e nem observamos a cesareia das pessoas, se elas estavam calmas, porque existia a cesareia de Filipe e a cesareia que era a cesareia marítima, ou seja, uma estava no pé do Monte Hermon, a outra, né, no Rio Jordão, e elas tinham características totalmente diferentes. Somos nós que, ora, estamos um pouco mais, um pouco menos, um pouco mais em condições de refletir, em determinados momentos não. E se a gente não observa isso, a gente acaba não conseguindo ter as melhores respostas. Então, é muito legal a gente ir entendendo assim, como que realmente tudo que o Cristo trouxe é valioso para a gente poder estar aprendendo. Então, eu preciso ser um observador atento. E eu só consigo me posicionar como um observador atento quando as perguntas me são feitas num contexto adequado, que é o que Jesus falava. E aí, a gente tem uma doutrina que aí nos ajuda muito, que não é diferente da a proposta que a doutrina espírita traz para a gente. O que que ela quer de nós? Ela quer que a gente, então, pela fé raciocinada, a gente consiga ter padrões de conhecimento seguros, coisas que a gente fala, não porque ouviu falar, não porque a gente tem a fonte, a gente tem como adentrar e conseguir encontrar tudo isso, né? E isso ser para nós impulsionadores da nossa melhoria espiritual. Esses conhecimentos vão nos fortalecendo e a gente vai conseguindo adquirir essa, essa maturidade espiritual por força desse esforço. Tá fazendo sentido? Se não for, vocês vão me falando, a gente vai, né, a gente vai conversando. Estou tentando fazer esse caminho de saber que lá na origem, nem André nem Simão tiveram resposta, Jesus não esclareceu para eles, porque eles não tinham ainda, e quantas vezes a gente insiste, às vezes, as pessoas não têm ainda pré-requisito, né, para poder compreender algumas coisas, e a gente vai chegando e vai soltando tudo. Jesus
ensina que não é bem assim. Eu posso convidar você para o trabalho, mas se você ainda não entendeu o cerne dele, no caminhar você vai entender e isso vai se fazer presente. E no momento correto, ele vem então e faz os questionamentos. Quando ele sabe que os discípulos já têm bagagem e já conseguem aferir. Então, esse primeiro versículo, ele traz esse monte de situações para a gente poder refletir. E a gente vai entendendo na hora que vai falando. Chegando, observe primeiro e não chegue, faça chegando. Espere um tempo, observe. As partes de Cesareia de Felipe, no momento em que a gente estiver mais calmo, que a gente estiver com mais ambiente interior de reflexão, aí sim a gente pode questionar, a gente pode perguntar, porque perguntar é ferir aprendizado, é saber como que realmente, é isso que a gente está querendo, a gente não está querendo medir força, a gente está querendo nivelar e identificar se aquele conhecimento ele está sendo realmente registrado. Depois que ele faz essa pergunta, então, é, não, né, Jesus, a pergunta foi qual? Quem dizem os homens ser o filho do homem? Então ele está perguntando assim, o que que é a multidão? O que que é a turba, né? A multidão de pessoas com as quais eles já estavam convivendo há tanto tempo, e numa cidade onde não havia tantas discussões sobre isso, então não havia tanta influência do pensamento de um com o outro. O que que eles dizem, né? Que dizem ser o filho do homem. Ou seja, Jesus, é como se Jesus estivesse perguntando assim, tá bom, o que que eles falam de mim, né? O que que eles falam da minha pessoa? E aí, então, a gente vai ver desse processo avaliativo que Jesus faz junto a eles. E Jesus está querendo, então, olha só como é que é interessante, né? Ele está perguntando, pedindo para eles perguntarem sobre o coletivo. O que que a multidão pensa de... Ele não foi especificamente neste ou naquele ali, não. Ele perguntou aos discípulos o que que a multidão dizem a meu respeito, até que assim ele consiga chegar a uma ideia individual. Uma coisa que o coletivo pensa de mim, uma coisa que o individual pensa de mim. E isso é tão interessante da gente refletir que a gente vai lembrar que logo depois Jesus adentra a Jerusalém, né? Logo depois que eu falo, quando a gente já sabe do que ele vai viver, Jesus chega em Jerusalém e ele é recebido por uma multidão, e recebido com festas, com ramos e tudo, não foi bem assim? E o que que aconteceu no final daquela semana? A mesma multidão que recebeu ele nas portas de Jerusalém, com festas, foi a mesma multidão que escolheu entre ele e Barrabás escolheu a ele. A mesma multidão que havia sido acolhida, que havia sido amparada por ele, somos as mesmas pessoas. Para a gente entender como que esse processo de evolução de cada um de nós, ele é realmente individual. E se a gente não se cuida, a gente vai pelas massas. A gente não consegue trabalhar a nossa individualidade. E isso é muito importante para a gente poder estar lembrando. E eles falam para Jesus, né, em todo um momento, a gente vai ver assim que o filho do homem, ele está deixando, é uma expressão que a gente vai vendo muito comum dentro do evangelho também. E mostra assim essa relação que Jesus trazia em relação à sua consciência do Pai, do Criador. Então, quando a gente fala que é filho de Deus, será que a gente tem a consciência daquilo que é... Claro que Jesus era o Espírito portador de uma evolução, né? Bem característica da angelitude, de alguém que já havia alcançado essa pureza subliminar. Mas filho do homem, com certeza, é o que nós queremos nos tornar, né? Aquele que nasce, cresce e se evidencia, se mostra, e demonstra a sua capacidade de transformação de si mesmo sobre o olhar de Deus. Isso também é uma coisa muito importante da gente lembrar. A gente é filho de Deus. Quem é filho de Deus? É aquele que nasceu, cresceu e tenta demonstrar e tenta evidenciar em todos os seus atos, em toda a sua vivência, a sua capacidade de transformação, sua evolução. Isso sobre o olhar de quem? Sobre a tutela de um Deus soberanamente justo e bom,
extremamente amoroso, benevolente para com todos. Muito bem. Aí no versículo seguinte, eles dizem, eles falam para ele qual que é a resposta. Me sinalize se a gente está conseguindo acompanhar e se tá bom a gente conversar assim, tá? Senão a gente vai. é, Marina, Diga. hoje, né, a gente dando uma olhadinha aqui, você falou das chaves do reino, né? Do Aham. Gregório do Wagner. É, aqui ele diz assim: pode-se dizer que uma chave representa a síntese de um processo de vida. Isso. E isso aqui resume muito bem a questão das chaves divinas, né, de Deus. É um Sim, processo de vida, a síntese de um processo. Então é a hora que você sim. vira, é o tal virar a chave, né? O processo Isso. da vida, é o tal virar a chave diante de Sim. alguma situação, qualquer que seja, que a gente esteja vivendo. Então a chave do reino é essa, que a gente vira com a certeza de estar virando para o lado certo, de não estar trancando, mas abrindo, né? É a Isso. síntese mesmo do processo, está na nossa mão. É a chave que está na nossa mão para abrir o caminho. E é verdade. E é interessante assim, porque até ele chegar para né, para Pedro e, e falar que ele daria a ele essas chaves, vários conceitos doutrinários, nessa mesma passagem, ele coloca para a gente, porque na hora que ele dá a resposta, na hora que os discípulos dão a resposta, que eles, cada um fala, uns dizem que é Elias, o outro diz que é, que é João Batista, um diz que é Elias, o outro diz que é Jeremias, ou algum do profeta. Olha como que é interessante a gente lembrar que a doutrina espírita caminha junto com o mesmo conceito, porque isso aqui nada mais é do que eles já tinham uma noção do que era reencarnação. Porque eles estavam falando justamente daqueles que já não mais caminhavam junto a eles. Ali, então, vai evidenciando para a gente como isso vai sendo interessante e que naquela época, né, os judeus já tinham uma noção mais ou menos clara desse processo de encarnação. É, eles não sabia como isso acontecia, né? Não sabiam como isso podia ser possível, mas isso já era presente. E isso vai fortalecendo onde nós estamos hoje. Para quando você diz o que que é essa chave, na hora que chega lá, a gente diz assim, poxa vida, a gente tem a chance de estar com a penca de chaves. Essa penca de chaves, ela pode e deve permanecer nas nossas mãos. Porque logo na sequência, depois que eles falam tudo isso, que eles dizem para eles que, né, é, uns dizem que você é o João Batista, outros que é o Elias, outros que é Jeremias ou um dos profetas, aí Jesus então faz a pergunta: tudo bem, isso foi o que a multidão falou. E vocês? Aí ele vai para o individual, para o grupo dele. E vocês, quem dizeis que eu sou? Porque estes estavam ali a conviver com eles há mais tempo, né? Eles já conheciam o Cristo melhor. Então, na condição de seguidores mais próximos de Jesus, e que com eles mais se identificavam, os discípulos, então, deveriam estar aptos a refletir com maior clareza do que a multidão para a qual eles haviam respondido, a efetiva posição espiritual do Mestre. Aí é que vem, e nós? Nós realmente já conseguiríamos estar respondendo da forma correta quem é o Filho do Homem? Para nós, o que seria, né? Como que nós responderíamos isso, quem é o Filho do Homem? E alguns de nós, talvez ainda, poderíamos não estar trabalhando nessa consciência. É aí, então, que quem dá a resposta? Humberto de Campos, lá na lição da vigilância, ele fala que os discípulos ficaram ali, né? Não tiveram aquela resposta de pronto. Ficaram ali a refletir, e quem foi o porta-voz, porque, né, Simão era o mais falante, Simão era o que mais se colocava realmente diante de todos os questionamentos ou de todas as posturas, as propostas que o Cristo colocava, Simão, então, foi quem respondeu. E o que foi que ele disse? Tu és o Cristo, Filho de Deus, que vive. E aí, em resposta, Jesus lhe disse: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Percebe que aqui Jesus ainda chama Simão pela sua condição, é,
humana ali, ele era filho de Jonas, então, é, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que revelaram a ti, mas meu Pai que estás nos céus. Essa é uma passagem também muito clara, se a gente enxerga ali o princípio da reencarnação, bem ainda incipiente, sem aquela né, contrastação forte, mas quando a multidão responde assim, esse posicionamento de Pedro, de Simão, já demonstra a sua condição de estar é, no intercâmbio espiritual, a sua condição de estar mais próximo do papel, que nós sabemos que ali foi uma inspiração, que foi uma fala, o próprio Jesus diz isso na frente. Jesus, bem-aventurado és tu, porque não foi carne nem sangue que revelaram a ti, mas meu Pai que estás no céu. Então, ali também a gente começa a ver como é importante para nós irmos cada vez mais, estarmos alinhados com essa nossa condição de estarmos em comunhão com o mundo espiritual. E fazer com que isso possa realmente fluir é, no nosso convívio com o Evangelho de Jesus. Porque muitas das vezes a gente não está conseguindo perceber a inspiração, o amparo, a presença divina que a gente está ali, essa sensibilidade mediúnica que todos nós trazemos de alguma forma e que ela vai nos ajudando a trazer as respostas. Então, Simão Pedro, naquele momento, estava em uso da sua sensibilidade mediúnica. É ali que estavam se aproximando dele. Quando ele diz, tu és, né, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. É muito importante que essa inspiração mediúnica né, que Pedro lhe recebe é, nos leva a observar a necessidade que nós temos de ficar atentos às indagações que nos chegam, para que as respostas que chegam também por inspiração a essas perguntas que nos são feitas, nós consigamos captar e nós vamos vamos dizer assim, testados continuamente em relação a isso, porque o que mais espera o Criador de nós é que cada vez mais nós nos afinemos a nossa capacidade de estarmos em comunhão com aquilo que Ele nos traz de resposta. Para isso, nós precisamos que a nossa sensibilidade mediúnica esteja aí e nós consigamos dar o testemunho dessa fidelidade que nós temos com esses princípios, que como a tia já, né, como foi dito lá para a gente, as chaves vão nos dando essa resposta. Não tem como, você não vai conseguir usar a chave, eu não vou conseguir usar a chave se nós não permitirmos que essa sensibilidade de estar em comunhão com o mundo espiritual a cada dia esteja mais afinada, mais refinada. É aqui que nós queremos chegar. Então, se Simão Bar-Jonas ali estava personificando o apóstolo que ele o era, né, na sua condição humana, Jesus, então, né, vai começar, ali vai nascer o Simão Pedro. Ali Pedro nasce. Até então era Simão. Ele vai se tornar Pedro justamente nesse momento. Porque Jesus, na sequência, diz assim: eu também te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. A partir desse momento, Simão é Pedro. E também, muito importante para a gente, para compreender a chave, entender esse contexto todo, entender assim, olha, a chave só vai ser colocada na mão de Pedro. Quem é Pedro? O Simão, que conheceu o Cristo, que foi convidado? Não. Esse Pedro aqui não está personificando Simão, está personificando cada um de nós que consegue, pela sua evolução, pela sua sensibilidade mediúnica, conseguir ir conquistando o mérito de estar com as chaves. Mas para isso nós Maria, precisamos. Oi? o Honório, né, ainda continua, ele fala aqui no livro, né, As Chaves do Reino, ele ainda diz Ah, assim, olha, toda vez que nossa mente se abre em razão e sentimento para os novos horizontes da vida universal, saímos de um circuito fechado, restrito,
espiral elementar como um ciclo de aprendizado dentro de certos limites, para outros domínios vibratórios da criação. A chave é Olha assim. está, Sim, se abrir em razão e sentimento. Muito sim. legal. É muito legal. Nossa, mas é muito legal mesmo quando a gente porque quando ali, né, Simão, que agora é Pedro, ali naquele momento, ele demonstra claramente que ele tem recursos psíquicos para que a gente consiga entender e compreender e adentrar a isso aí, ó. Esses recursos psíquicos que vão ser necessários para a gente acolher essas orientações que vêm do alto. Por isso Marilda, essa fala de Honório, ela tem sentido profundo no que nós estamos buscando e conversa com o que Jesus estava ali a falar do que deveria ser Pedro. Então, Pedro é cada um de nós que consegue então, encontrar esse momento ali. Marilda, deixa eu colocar uma questão aqui. Pois não. Você, então, é importante essa interpretação, né? Porque sem fazer nenhum julgamento, né? A Igreja Uhum, Católica, por exemplo, isso, através dessa interpretação que gerou o papado. Então, a impressão que se isso, tem é que a chave do reino de Deus está uhum, sempre com uma pessoa, com o não, Papa, né? isso aí. Então, no grego, né, Cristo, as duas a palavra, né, ela tem Petrus, né, e Petra, né? É, Petrus é quando Jesus se referenciava a Pedro, que é a pedra, é a Isso, pedrinha pequena, que aham, é como nós todos, né, que precisamos isso, evoluir e crescer, né? E Petra é a rocha, é o rocha. fundamento, né? O evangelho em si, aquilo que ele trouxe, né? Acho que é importante essa interpretação, porque senão dá a impressão, não, só deu para Pedro a chave, Ah, né? né? Então, Aham, todos nós temos a chave mesmo, né? isso mesmo. Laércio, obrigada por você, né, por ter vindo por você, essa informação que é tão valiosa para a gente realmente fazer essa compreensão. E muitas das vezes, ainda assim vive, né, tantas igrejas ortodoxas como, né, as igrejas cristãs, né, o catolicismo. Ainda figura isso, e interpretam muito essa passagem como se, assim, olha, tem que ter um pastor, né, tem que ter um padre, tem que ter um papa, tem que ter isso, quando na verdade é esse entendimento que você traz e que ele precisa ser sentido e percebido por nós. E nós temos que passar por esse caminho antes de chegar lá, né, na chave para entender assim, não é para, né, a chave não fica circunscrita a este ou aquele, ela está aí no desenho para poder cada um de nós abrir todas as portas, que são todos os nossos irmãos, todas as circunstâncias onde o amor é chamado a adentrar, porque nós só temos chave na mão para poder fazer isso, para que o amor possa adentrar por onde for, que foi isso que o Cristo fez. Então, eu espero que as pessoas tenham conseguido acompanhar essa, né, essa distinção que você faz da Petras e da pedra, até para a gente poder ir compreendendo que quanto mais recursos nós tivermos, mais poder, se assim a gente pode usar a palavra, nós vamos ter de ficar com a chave na mão, né? E nós queremos essa chave, né? Que a gente também precisa é, se distanciar desse entendimento muito linear, muito raso, que nós temos o entendimento daquilo que o Cristo trouxe para a gente pudesse estar refletindo. Então, acrescentem isso que foi dito, porque isso é muito importante. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E aí, essa igreja também é outra coisa, né, Laércio? Que nesse raciocínio seu aí, É a eu acho que Igreja você consegue também. Universal, né? A Igreja Isso, Universal, né? A igreja isso, não é um templo, né? isso, Ela é uma reunião, ela é a vivência do Evangelho, né? Em todos isso. nós. É, e a gente materializa muito as falas do Cristo, né? Materializa no sentido assim, de olha muito no terra a terra, não consegue adentrar ao ensinamento. E seria muito contraditório enxergar muito restrito a fala de quem veio para poder trazer a amplitude, para trazer a dimensão do todo, para poder criar a unificação, a unidade, o bem comum, a fraternidade, a solidariedade. Não combina, né? É,
é isso que a gente precisa, às vezes, ir prestando atenção. Não combina ficar muito nesse raso, porque Jesus nunca falou nada simples no sentido de que isso é o que você está pensando. Não, existe muito mais para além disso. Mas do mesmo jeito que lá, quando ele começou a pregação, como a gente viu lá no capítulo 3 de Boa Nova, ele não deu, por isso que eu queria que isso viesse, ele não deu a resposta para os discípulos do que vinha a ser o reino da qual ele estava se convidando, porque eles não estavam preparados. A gente também só vai conseguindo adquirir esses entendimentos na medida que a gente vai estando preparado. Outras vezes que a gente lê tudo Acho de que tudo isso, vai ficando melhor. caiu um pouquinho, não sei se foi só aqui, viu? Mas está dando para você acompanhar? Agora? É Tá porque bom agora. hoje eu fiquei Não, fora do caiu e ar, voltou. eu fiquei A fora do gente ar está com umas três problema. horas hoje. Nós todos aqui estamos com os problemas no Vale do Aço, É, né, querido? De vez em sim, quando deu uma travadinha aí, sim. Mas é isso mesmo, sim, está dando para acompanhar. tá bom. Então, ótimo, que a gente já está indo para o nosso, vamos dizer assim, para a culminação do que a gente quer conversar, que a gente agora a gente já sabe quais são né, de que chave nós estamos conversando e do que Jesus estava ali também a falar naquele, né, naquele momento. Então, depois disso, olha a informação que ele traz. Então, a gente já entendeu o que foi, então, ali naquele momento, Pedro, Simão ser chamado Pedro, né? A partir desse momento, então, ele é Simão Pedro. E quando Jesus diz que é sobre esta pedra, e sobre esta pedra, ou seja, sobre esses ensinamentos que ele já demonstra estar adquirindo, toda essa busca, que ele vai edificar essa igreja, esse ensinamento perene, constante e para todos. E as portas do Hades. Então, assim, Hades nós sabemos, né? Em algumas Bíblias, a gente vai encontrar portas do inferno, né? Mas na origem, porque eu estou aqui com a, com a versão de Haroldo, né? Eu gosto da versão de Haroldo. Então, a portas do Hades nada mais é do que o mundo dos mortos, né? Isso que não prevalecerão. Ou seja, nada haveria de ser mais forte, ter mais poder, ter mais consciência de realidade do que esse ensinamento do Cristo, viver esse evangelho, viver essa boa nova, que é o que ele colocava. E aí, então, ele diz: Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares sobre a terra estará ligado nos céus, e tudo que desligares sobre a terra estará desligado nos céus. Aqui, então, fecha isso que a gente tá aqui hoje em busca. Nós queremos a chave. E é interessante a gente, então, trabalhar em nós como que nessas chaves a gente vai estar construindo. Eu peguei uma parte, que eu acho que vocês também conhecem, e está lá em Fonte Viva. É uma fala de Emmanuel, onde ele conversa um pouquinho para a gente também conseguir entender o que essas chaves, que são nada mais do que o que a tia também já deixou muito claro para a gente, que tá claro no que a gente coloca, mas tem uma fala de Emmanuel que eu gosto muito dela, e eu tinha até deixado ela separada aqui, que eu falei que eu não queria deixar de a gente conversar sobre, né, sobre ela. Quando ele vai trazendo assim de uma forma mais pontual, né? Do que a gente poderia então chamar de chaves que ele está colocando, para a gente poder ir pondo por tópicos. Então, essas chaves nada mais são, e aqui muito no olhar de Emmanuel, né? Quando ele diz assim, que essa chave é se o meu foco estiver nos ensinamentos de Jesus. Isso é uma chave. O meu foco precisa estar nos ensinamentos de Jesus, para a gente poder fazer a prática do uso dessas chaves.
Tudo que a gente vai buscar trabalhar, a gente pauta isso nos ensinamentos de Jesus. A gente considera isso como sendo o essencial para que a gente consiga trabalhar a nossa evolução espiritual? Ou a gente faz ainda muito segundo o foco do nosso entendimento, do nosso ensinamento do terra a terra? Quando a gente, às vezes, vai lá e vai pegar, então, uma referência que está em algum outro que não seja Jesus. Quando nós estamos falando de convivência, de conduta, a gente se pauta sempre no ensinamento de Jesus, essa é uma chave. Se a gente não usar essa chave, não, mas foi fulano que falou. Ah, foi Bertano que falou. Mas fulano é isso. Mas você, não, mas foi Haroldo que falou, foi Arthur quem falou. Vou falar dos nomes, né? E vou falar daqueles que a gente. Wagner que falou. é, Foi Tia Conceição que falou. Será que a gente põe foco no ensinamento de Jesus, naquilo tudo que a gente precisa estar realmente trabalhando? Então, essa é uma chave. Nós não podemos perder o foco dos ensinamentos de Jesus em tudo que nós estivermos fazendo. Não pode ser deste ou daquele. Não há nenhum legado moral que possa sobrepor ao legado moral que Jesus deixou, o padrão moral. Senão ele não seria guia e modelo, como está lá na pergunta 625. Então, a gente se pauta nisso, isso é uma chave, né? Isso é uma das chaves, pautar o nosso ensinamento, né? O nosso foco de tudo que nós estivermos fazendo nos ensinamentos de Jesus. Outra coisa que Emmanuel coloca como sendo uma chave é a reforma íntima. Não tem nenhuma das suas obras onde ele não faz ênfase a esse processo nosso de trabalhar o nosso interior, buscando essa transformação. Não diferente disso, a doutrina espírita, né? Porque a gente precisa se aproximar dos ideais do Cristo, ele não é o guia e modelo. Então, você quer a chave? Então, tá bom. Então, a outra chave é, com certeza, fazer com que nós consigamos ter essa transformação interior. Não diferente disso, está lá Kardec nos lembrando. Quem é o verdadeiro espírita? Quem é o verdadeiro espírita? Nós já Aquele sabemos. que esforça para domar suas más tendências. Para assim, então, alcançar a sua transformação moral. Eu acho tão motivacional, tão consolador essa fala, porque ele não fala aquele que é, ele fala aquele que se esforça, né? Mas aquele que se esforça com foco. Porque a gente diz, não, a gente está se esforçando, a gente não está conseguindo, não. Não é sobre esse, né? Sobre esse termômetro, não. É aquele que se esforça, mas é porque está se esforçando mesmo, que ele tem foco em realmente se melhorar. Então, uma das outras chaves, né, outra chave que a gente precisa, porque ele não colocou no singular, né? Jesus disse assim, ó, eu te darei as chaves do reino dos céus. Ele não disse que era uma chave. Ele disse, são mais de uma chave. E Emmanuel está ajudando a gente, né, a achar quais poderiam ser essas chaves. As chaves do reino dos céus. E de que reino dos que céus é esse também que ele está falando? É outra coisa que a gente precisa compreender. Nada mais é do que o nosso estado de bem-aventurança. O reino dos céus é esse estado de bem-aventurança que a gente precisa trabalhar. Então, não é esse céu religioso, não é esse espaço que entendem alguns que possa existir, não é um espaço geográfico, né? Não é sobre isso. Então, ele é um estado vibracional da nossa alma. Né, a chave do reino do céu que ele está se referindo é justamente desse nosso estado interior. Por isso, a reforma íntima é uma chave que eu não posso abrir mão dela, porque eu preciso estar num estado vibracional de alma que me faça ter uma afeição positiva de amor, para que eu consiga realmente fortalecer nesse sentido. É esse céu que nós estamos querendo. Este é o reino. Essa bem-aventurança, essa felicidade de estar aí no gozo de tudo isso, mesmo
nós sabendo que tudo que nós estamos vivendo pode não parecer bom aos olhos dos homens, mas não existe nada que não seja que não esteja a se fazer na nossa jornada que não seja em benefício da nossa felicidade à luz do Criador. E poder estar nesse céu é ter que ter essa chave da reforma íntima. Se você não está fazendo esse esforço conforme está sendo pedido para a gente, quando Kardec nos fala, olha como que a doutrina espírita ela conversa, assim, eu não acho nem a palavra para dizer assim, porque o Espiritismo, a doutrina, traz os conceitos que refletem justamente os ensinos do Cristo. Os seus princípios são para que nós pudéssemos ter essas chaves cada vez mais às nossas mãos, andar com essa penca. E preciso dessa para abrir, vou abrir agora. A porta que nós temos que abrir é o outro, é o outro. Mas eu preciso das chaves para abrir, porque para aquele ali eu preciso usar um pouco mais disso, um pouco mais daquilo. E se eu não consigo trazer esse reino, né, para poder ficar em paz, para poder ter esse meu estado vibracional sempre em alta. E aí então Emmanuel fala para gente que a outra chave é a humildade, né? Humildade, amor, né? E nós sabemos que ela é uma das chaves fundamentais para a nossa libertação, para que a gente consiga realmente viver esse amor ao próximo, que a gente possa ter realmente base do nosso progresso, a base do nosso progresso espiritual é a humildade. Então, nós vamos ver algumas virtudes que são chaves, e desde se Pedro não tivesse com essas chaves, ele teria cumprido seu legado. E tantos, né, Paulo, que também acabou pegando algumas chaves e conseguiu mantê-las junto a ele. Então, esse relato de Emmanuel para a gente em relação a esse reino que nós estamos buscando, que é esse estado de alma que o Espiritismo nos fala, né? O reino que nós queremos é esse estado de alma, onde nós consigamos abrir o outro para que a gente consiga levar até ele. Não era isso que Jesus falou, que ele queria, né, levar o reino divino, era levar no coração de cada um daqueles que estavam a centelha do Cristo. Foi isso que ele lembrou ao aquele que estava a lhe perguntar o que seria o reino dos céus, levar esse evangelho até cada um de nós. Então, quando o Emmanuel fala, olha, tenha foco nos ensinamentos de Jesus, trabalhe a sua reforma íntima, trabalhe a humildade, trabalhe a perseverança, essas são as chaves que Emmanuel traz, exemplificando o que nós precisamos ter. E tudo isso, Jesus viu em Pedro, por já perceber nele, pela sensibilidade mediúnica, que ele era capaz de entrar em um estado vibracional onde tudo isso lhe seria possível. E é interessante também que lá, numa outra passagem, a gente vai ver logo na sequência desses capítulos, a gente vai ver que Jesus vai chamar a atenção de Pedro, porque em determinados momentos, se a gente não mantém o nosso padrão vibracional, lembra quando Pedro, já, né, Jesus falando do que ele ia passar, quando Jesus vai falar do seu Calvário, né, que Jesus vai relatar o que ele vai viver, o que vai acontecer, o que pode se passar, Pedro então fala assim, não, Deus não vai deixar que isso aconteça com você não, se Deus bom, se Deus não vai permitir que isso aconteça. Então, assim, naquela hora, Jesus, o que Jesus fala? Afasta-se de mim, porque ali não era como a gente pode ficar sob a influência e às vezes não perceber de tudo que Jesus já tinha falado. Não era essa a fala que ele esperava de Pedro, né? Então, ali sobre ele já não estava mais. Para aquele que pôde responder em um determinado momento que tu és, né, o Deus, o filho, né, o filho de Deus vivo, logo depois ele vai e fala assim: não, Deus não vai deixar que isso aconteça com você, não. Jesus, não. Fica por aí, não, afasta-se de mim, porque tu sabes que para viver, né, a verdade divina, tudo isso, meu Pai sabe o que é mais importante, que é valioso. Então, é saber viver isso, porque não teve nenhum dele, Pedro foi também testemunho disso,
ele sabe o tanto que ele precisou de passar para poder também exemplificar esse reino, né, de Deus, esse reino que o Espiritismo nos fala. Caminhando, não sei como está o meu tempo, não sei nem como é que estão as coisas, mas caminhando já para poder fechar esse raciocínio, o Espiritismo fala para a gente que esse reino é esse estado de alma que nós precisamos ter, né? Não é esse lugar físico que muitas das vezes, lá no início, André e Simão entenderam ser. Na medida em que a gente vai vivendo o Evangelho, a gente vai alcançando o estágio onde Pedro, Simão, passou a ser chamado de Pedro. E nós queremos sair desse estágio de entender que o reino poderia ser algo materialmente falando, mas é esse estado de alma interior, para que nós conseguíssemos, então, viver uma bem-aventurança. E viver a bem-aventurança, principalmente do aflito, que sabe de tudo que está à sua volta, de todas as coisas que estão acontecendo, e como Jesus disse e relatou para eles naquele momento, quando Pedro não conseguiu ainda se manter no estado vibracional de compreender aquilo. E mais uma vez, um ensinamento fica, né, para a gente como legado do Cristo, que nós somos suscetíveis, se não nos mantivermos nessa coerência, se não mantivermos as chaves realmente nas nossas mãos e trabalhando para que elas possam estar sendo utilizadas, em determinado momento a gente vai esmorecer, a gente fraqueja, né? A gente tem esses momentos vamos dizer assim, de quedas vibracionais, de quedas morais, mas não quer dizer que a gente não consiga se reerguer, porque a gente já esteve num estado melhor, né? Esse reino, para ter a chave disso, precisa compreender que reino é esse. Você tem a chave, mas se você não sabe que reino é esse, para que você vai ter a chave? Você nem vai entender se a chave está na sua mão, porque você não sabe que reino que você está buscando. Então, vai para muito além, né? Para poder dar as chaves para, né, o reino dos céus, como Jesus ficou ali naquele momento para Pedro, é para saber que a missão dele, o trabalho que ele tinha para frente, era realmente desse processo de conscientização a todos nós, né, de que o reino é essa consciência de Deus, essa consciência de Deus que está em cada um de nós. E é possível que eu consiga dizer qual que é a consciência de Deus que está em cada um de nós? Não, eu preciso trabalhar para saber qual que é a consciência de Deus que está em mim. Porque se eu tenho consciência desse reino, né, se eu tenho consciência de Deus, eu tenho consciência desse reino, aí sim eu vou saber que as chaves vão poder ser utilizadas da maneira como ele percebe. Eu preciso ter essa conexão divina. Então, e as chaves é justamente esse conhecimento e essa virtude que a gente vai usando o tempo todo. É toda essa bagagem. As chaves é tudo que nós já temos, essa consciência divina. Tudo que a gente pode usar para acessar o outro, para abrir o outro, para deixar lá nele o reino que a gente já descobriu que é. E assim, então, a gente conseguir estar trabalhando. A chave nada mais são do que os ensinamentos de Jesus sobre o amor ao próximo, sobre a humildade, sobre a caridade, sobre o perdão, sobre a fé. E toda vez que eu mantiver, então, o foco nesses ensinamentos, a posse dessas chaves não vai ser uma teoria, mas ela vai ser uma prática, uma aplicação no meu dia a dia. E isso, então, vai construir a nossa salvação, ou seja, a nossa iluminação. Certo é, então, que a minha salvação é feita por mim, né? A salvação sou eu que construo. Essa iluminação é feita pela minha autoiluminação. Quando eu consigo utilizar essas chaves, quando eu trabalho esses preceitos divinos, quando eu me abro para tudo isso. Então, o meu reino interior se equivale à luz da vida e me faz ter a certeza daquilo que Jesus disse, né? Vós sois a luz do mundo. Então, eu posso, às vezes, então, fazer com que ela brilhe. E eu possa ir conquistando esse reino. Preciso de esforço pessoal, não tenho dúvida nenhuma. Mas o que não vai me faltar é oportunidades, nenhum de nós, de estarmos vendo se a gente já tendo consciência dessas chaves, ver o tanto que nós temos posse delas, que elas estão aí à disposição de todos nós, para que todos nós sejamos pedra,
para que todos nós consigamos edificar a Igreja de Deus, ou seja, a vivência desse evangelho de uma forma universal, porque a igreja é o exercício universal dessa nossa jornada, dentro dessa nossa jornada, e as oportunidades não faltam, porque o que não vai faltar são desafios, né? Momentos de dor, momentos de crises que a gente vai poder estar passando, porque aplicar as chaves é avançar espiritualmente. E a gente vai usar essas chaves para não ter que lidar com essas oportunidades de dor, de crises, a partir do momento, então, que a gente consiga estar fazendo essa eliminação de nós mesmos. Como que eu vou ter progresso se eu não abrir a mim mesmo, enquanto espírito, com essas chaves que ele está nos fazendo levar? Me fechar nessas chaves, né? Não usar essas chaves que a gente sabe aquele molho de chave que tem lá dentro da sua casa e que às vezes você assim, meu Deus do céu, essa chave aqui abria que porta mesmo, hein? E essa dali? Aí tá aqui um monte de chave perdida que você não sabe que porta que ela abria, que armário que ela abria. E de muitas das vezes onde essas chaves vão parar? Nas nossas lixeiras. Quantas chaves que nós já comemos, que nós já vivenciamos elas um dia, estão perdidas porque a gente parou de utilizá-las. Aí ela não sabe mais a referência do que ela abre, de onde que a gente pode estar usando. Os ensinamentos de Jesus, por isso o foco, quando a Emmanuel fala que essa é uma chave poderosa, manter o foco nesses ensinamentos, faz com que a gente não perca essa referência. E eu já sei que isto abre aquilo, isto abre isto. E essas chaves são usadas tanto para abrir a mim mesmo, como para eu acessar ao nosso irmão. E nesse nosso caminhar, então, o Espiritismo, com certeza, vai nos fazer lembrar que as chaves desse reino nada mais são que a representação do domínio que nós vamos tendo, né, dos princípios da verdade e do amor quando nós estamos aplicando isso na nossa vida e que isso nos conduz a essa paz, a essa serenidade, a essa busca, né? Ô, tia, agora é para fechar mesmo, porque eu gosto muito dessa fala de Emmanuel lá em Fonte Viva, quando ele fala assim, e ele faz uma reflexão justamente nesse versículo que a gente acabou de comentar, quando a gente fala que está lá em Mateus, um pouquinho, um capítulo mais adiante, quando Jesus fala dessa dificuldade que Pedro teve de, num momento ele foi é, fonte de inspiração, se deixar, pela sua sensibilidade mediúnica, ser fonte de inspiração para isso, e no outro ele se deixa se perder quando ele não conseguiu compreender o que o Cristo estava. E ele ficou até chateado, né? E nessa passagem, não está no nosso estudo de hoje, não, mas eu acho interessante, porque é uma passagem para assim, olha, gente, como que a gente realmente melindra, né? Então, Pedro ficou chateado com a resposta que Jesus deu para ele naquele momento, quando ele falou assim, não, Deus não vai deixar isso acontecer com você, você é filho do homem, não vai acontecer. Então, lá no capítulo de 19, no versículo 27, Emmanuel, então, fez essa reflexão lá em Fonte Viva, e ela conversa com o que nós estamos falando para a gente poder encerrar. O versículo 27 do capítulo 19 é o seguinte: Pedro disse-lhe: E nós que deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? Pedro que perguntou isso, hein? Nós que te seguimos e que deixamos tudo e te seguimos, o que nós vamos receber em troca? Aí Emmanuel fala assim: a pergunta do apóstolo exprime a atitude de muitos corações nos tempos religiosos. Consagra-se o homem a determinado círculo de fé e clama de imediato: que receberei? A resposta, porém, se derrama silenciosa através da própria vida. E aí, então, é que Emmanuel começa a fazer uns paralelos que são bem legais da gente refletir. O que recebe o grão maduro após a colheita? Ele recebe o triturador, que o ajuda a purificar-se. Que prêmio se reserva à farinha alva e nobre? O fermento que a transforma para a utilidade geral.
Que privilégio caracteriza o pão depois do forno? A graça de servir. De grão que é triturado, à farinha que é fermentada e ao pão que alimenta, ao pão que serve. É para isso que nós precisamos compreender as chaves para compreender o reino dos céus. Não se formam cristãos para adornos vivos do mundo, e sim para a ação regeneradora e santificante da existência. Quando Jesus convida André e Simão ali, naquela simplicidade, naquela pureza, eles não conheciam e não sabiam o que vinha, mas vinha triturador, vinha fermento e vinha um forno quente, para que no final nós pudéssemos ser um pão que alimenta. Outrora, os servidores da realeza humana recebiam o espólio dos vencidos e com ele se rodeavam de gratificações de natureza física com as quais abreviavam a própria morte. Em Cristo, contudo, o quadro é diverso. Vencemos em companhia dele para nos fazermos irmãos de quantos nos partilham a experiência, guardando a obrigação de ampará-los e ser-lhes úteis. Simão Pedro, que desejou saber qual lhe seria a recompensa pela adesão à Boa Nova, viu de perto a necessidade da renúncia. Quanto mais se lhe acendrau a fé, maiores testemunhos de amor à humanidade lhe foram requeridos. Quanto mais conhecimento adquiriu, a mais ampla caridade foi constrangido até seu sacrifício extremo. Então, entender a glória de servir, nós só vamos conseguir chegar a esse entendimento de ser triturado, de ser fermentado, de se tornar pão através do aquecimento, quando nós conseguirmos manter as chaves em uso. Nós já sabemos quais são essas chaves, esses ensinamentos do Cristo, constantemente adornando e alterando a nossa rotina interior, o nosso legado interior, para que nós possamos, vivendo em paz, o reino dos céus, vivendo esse estado de harmonia interior, nós conseguimos, então, por onde nós caminharmos, sermos fonte de luz e sermos aqueles que levem a paz, como Jesus, vamos dizer assim, nos outorgou. A paz que realmente edifica e que transforma. E só encerrando, o último versículo. Jesus, então, depois de ter feito toda essa orientação aos seus discípulos, né, porque se nós tivermos essa harmonia, tudo, aí a gente vai entender o que ele quis dizer. Tudo que ligares sobre a terra estará ligado nos céus, e tudo que desligares sobre a terra estará desligado no céu. Essa sintonia, essa conexão. Se passarmos tudo isso pelos ensinamentos de Jesus, de trabalharmos todas essas chaves de tudo que ele nos trouxe, nós haveremos de compreender essa harmonia, de que nada vai ficar desconectado entre o mundo material e o mundo espiritual. E nós vamos manter essa lisura. E aí ele encerra dizendo o quê? Pediu a seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Olha só, fica aí o legado de que cada um vai, a seu tempo, ao seu momento, conseguir dizer quem é o Filho do Homem, quem é Jesus, quem é o Cristo. Jesus pediu para ninguém dizer para os outros que ele era o Cristo, para que isso pudesse ser uma descoberta, pudesse ser um encontro como deve ser, e o será, não adianta, a multidão não vai encontrar ele por mim, que seja um encontro feliz entre cada um de nós com este Criador, com este Mestre. E assim nós conseguimos, então, alcançar a grandeza dessa boa nova. Então, eu não sei se a gente conseguiu alcançar o objetivo do estudo, mas, assim, eu me senti muito feliz de fazer esse estudo e foi, assim,
um pouco daquilo que eu consegui coordenar para compartilhar com vocês. Muito Espero bom, que. Maria. Oi? Muito bom. Deu para a gente compreender um pouco dessas chaves. É, Amei, tô. muito bom. Eu vou, Eu estou querendo saber o capítulo da Boa Nova. É o 3 e qual outro número? 21. 21. Obrigada, foi Isso. excelente. gente, se vocês puderem adquirir, esse livro é excelente. As Chaves do Reino, tá? É o seu Muito. Honório Espírito, né? É, Psicografando através do Wagner da Paixão. O livro é sensacional. É muito bom mesmo esse livro aqui. Então, assim, ele é muito bom. A Marilda fez um fechamento aí muito bacana com o assunto, né, gente? E realmente a chave está nas nossas mãos. E a gente precisa usar para não esquecer de onde que nós vamos colocar. A fechadura que nós vamos colocá-la, né? O Marilda, isso muito mesmo, tia. obrigada, tá? Muito Eu que obrigada. agradeço, tia. Muito obrigada, foi muito bom. Semana que vem a Sônia Jacome vai ajudar a gente aqui no nosso estudo, tá? A Que nossa bacana. Sônia, ela de Belo Horizonte, ela vem ajudar a gente aqui a entender ainda sobre Pedro, ainda na sequência aí dessas passagens com Pedro, tá bom? Vou tentar participar. Ah, tá, eu Se eu mando tiver para disponível. você, Tá mando o bom, link para você, tá? tá bom. A Sônia sempre, né, é muito boa. Muito, muito bom. Então, a gente vai agradecer Jesus mais uma vez. E é muito bom sempre a gente estar aqui, gente. Eu fico assim encantada. Toda vez que eu abro aqui essa sala, parece que a gente está aqui juntinho mesmo, É né? muito bom. A gente criou esse elo, esse vínculo que ficou muito bacana. Quem chegou aí agora já está junto, né, Sandra, o Alaécio, tá juntinho, a Flávia já está mais tempo aí. E a gente agradece muito, né, por Tia, caminhar eu junto. queria agradecer também rapidinho. Queria dizer para a Marilda que foi emocionante. Meu Oh, meu bem. Houve momentos que eu segurei o choro, porque a gente estuda tanto, mas não, às vezes nós não vamos para a especificidade dessas partes, né? E saber de tudo isso, eu acho que só traz para a gente as reflexões de o que é que eu vou fazer, o que é que eu estou fazendo, o que é que eu estou, o Verdade. que é que eu preciso, onde eu preciso acordar. E Isso mesmo. é isso que fica agora. Obrigada. Gratidão, meu bem. Tchau. É, é assim mesmo, Gratidão. é assim mesmo. A gente está junto aqui, é muito bacana. A gente só agradece a todo mundo por Sim, caminhar junto aí nessa estrada de entendimento, né, de conhecimento. Vamos fazer a nossa verdade. prece. Então, Marilda, reza para nós, então. Faço sim. Tá. O Senhor é nosso pastor e nada nos falta. Nessa convicção que encerramos agora essa reflexão tão valiosa para a nossa alma em progresso constante, nós rogamos que possamos prosseguir com esses ensinamentos nessa noite de hoje, que os benfeitores possam nos dar o mérito de estarmos em companhias, que possam nos esclarecer ainda mais tudo isso que nos foi dado. A Ti, Jesus, rendemos graças e honras a tudo aquilo que nos trouxe e queremos que as Tuas chaves permaneçam também Não, junto a nós. Que a Tua verdade possa nos envolver e nos abençoar hoje e sempre. Que assim seja. que assim seja. Que assim seja. Gente, boa noite, obrigada. Boa Boa noite, noite. pessoal. Boa Muito noite.